Vamos apresentar a quarta parte de um artigo que escrevemos sobre uma revolta de escravizados na fazenda do Pocinho, de propriedade de José Henriques Flores, isso no ano de 1867. E na postagem anterior, nós fizemos a leitura de uma nota de jornal, A Regeneração, que denunciava de uma forma pilhéria, em forma de pilhéria, que a cadeia de Itajaí, da então Via de Itajaí, era uma cadeia ilustrada, porque estava cheia de autoridades nos últimos anos. E entre elas, entre as autoridades, estava José Henriques Flores. E o artigo publicado disse que a cadeia de Itajaí estava se tornando uma nova Spielberg. Mas não explica o que era essa Spielberg. Mas sugere que se referia a uma cadeia onde ficavam, no passado, os ilustres criminosos. Nesse sentido, a Vila do Itajaí era candidata a ser uma nova Spielberg. E mais, a questão político-partidária estava na ordem do dia. Não fosse isso, o jornal não teria dito que note-se que a exceção dos presos era Antônio Pereira da Mota, cuja prisão fora ordenada pelo juiz municipal Dr. Balbino. Os mais entraram com bilhete ou nota passada por conservadores. Isso dizia a nota. Conservadores era um partido político, né? A neta de José Henrique Flores, Maria Conde Bornhausen, a Marieta, juntamente com a sua sobrinha Adelaide M. Fleshman, numa entrevista cedida à Fundação Frei Godofredo no ano de 1989, fez algumas revelações acerca da fazenda do Pocinho e da relação do avô com alguns vizinhos e desafetos, e ainda sobre o desconforto da avó Maria Clara por conta dos negros e bugres que estavam na região. Essa referência está na Fundação Frei Godofredo, Central de Documentações, História de Gaspar, 1989, o assunto Vida do Coronel José Henrique Flores, entrevista número 22. Segundo Marieta, abre aspas, seu avô, o coronel José Henrique Flores, era presidente do Partido Conservador na época do Império e tinha suas lides políticas ligadas a Itajaí. Era latifundiário, apaixonado por política e não cuidava dos negócios da fazenda, que seguia os moldes das fazendas fluminenses. Na época, com casa grande, senzala, aproximadamente 50 escravos. O forte da economia era o café e a cana-de-açúcar. A fazenda do coronel José Henrique Flores extremava com as terras de Pedro Schmidt Sênior, sendo os dois inimigos por questões de terras e questões políticas, visto que o senhor Pedro era do Partido Liberal. Fecha aspas. Continuou Marieta, agora falando do avô. Da avó, agora falando da avó. Antes ela falou do avô. A sua avó, Maria Clara, era de uma família quatrocentona do estado do Rio de Janeiro e por isso detestava morar no Gaspar,
onde havia bugres e negros, ficando muito distante do desenvolvimento. Costumava dormir com um revólver debaixo do travesseiro para proteger-se dos bugres e negros. Bugres aqui era uma expressão que eles usavam para caracterizar os indígenas e os seus descendentes. Seu avô era amigo dos Spengler, do Zimmermann, Leopoldino e Lolo. Os Hadeken era parente dos Marlborough, vindo da mesma região alemã, Mosela, de onde vieram os Konder. Fecha aspas. Da narrativa, consta que Marieta nascera em 1º de outubro de 1896. Portanto, estava com 92 anos de idade. Já a sobrinha Adelaide nascera 4 de dezembro de 1907. Portanto, tinha 82 anos de idade. Marieta teria ido à casa do avô materno pela primeira vez aos 7 anos de idade. Portanto, muito do que disse na entrevista foi a partir da tradição oral, como, por exemplo, a existência de 50 escravizados na fazenda do avô, possivelmente descendentes daqueles, como lembrou, meio envergonhado, o bisneto Gustavo Konder, numa de suas crônicas, como veremos adiante. Marieta descreveu o prédio da antiga fazenda na entrevista dada à pesquisadora Leda Maria Batista em março de 1989. Como é que ela descreveu? Abre aspas. Quando Dona Marieta veio à casa do avô, tinha 7 anos. Nessa oportunidade, veio para o velório do tio Tomás, que faleceu de tuberculose. Lembra que a casa grande, sobre uma pequena elevação, tinha um porão para guardar café e esteira, sendo diariamente transportada sobre trilhos para o sol. A entrada desse porão era uma grande abertura arredondada e no chão os trilhos de ferro para a passagem da esteira do café. Havia 2 lances de escadas. Iam até o patamar, onde tinha a porta centralizada, e 4 vidraças ladeando as mesmas. Uma grande chácara estendia nos fundos do terreno, com frutas do norte, manga, jambo, butiá, cabeluda, cambucá, amora, gabiroba, pitanga e araçá. Fecha aspas. Aos 92 anos de idade, Marieta reconstituiu reminiscências a partir das lembranças da infância. O sociólogo Maurice Hobzbawd nos fala das peculiaridades de revisitar a história vivida a partir da infância, como da importância da cultura material na construção da memória coletiva. No caso específico, a descrição da Casa Grande e de suas adjacências aponta para a relação entre a memória e o espaço. Dizendo de outra forma, tratava-se dos lugares de memórias preconizados pelo pesquisador e escritor francês Pierre Nora. O cronista Gustavo Adolfo Konder, bisneto materno de José Henrique Flores, também se lembrou das narrativas acerca da fazenda Boa Vista do Pocinho e tornou-as públicas na revista Blumenau em Cadernos,
quando escreveu acerca da infância alemã no município de Itajaí. Não escondeu sua decepção com o bisavô, sugerindo que o lado germânico da família, mas exatamente o seu pai, interditara a biografar a família dos seus avós maternos. Nada melhor que ouvi-lo através da sua crônica intitulada Influência Alemã no município de Itajaí. Vamos lá o que ele escreveu na sua crônica. Seria interessante notar que as abastarda família dos primeiros imigrantes alemães, em que, em vez de assimilar as tradições, algumas famílias luso-brasileiras não adotaram a escravidão dos negros. Por exemplo, o meu bisavô, Coronel José Henrique Flores, donatário de toda a zona da ilhota, possuía muitos escravos. Em 1845, o Coronel Flores vendeu toda a sua propriedade aos colonizadores belgas, Van Lede e irmãos Le Bon, abandonando assim à mercê do destino os seus escravos, retendo apenas alguns para os serviços caseiros na sua nova residência em Itajaí. Ele nunca trabalhou, pois viveu sempre como, abre aspas, baronete, à custa do suor dos pobres escravos. Residindo em Itajaí, logo tornou-se chefe político crônico por mais de 20 anos. Quando veio a abolição da escravatura, em 13 de maio de 1888, abençoada data, segundo ele, a família Flores, já bastante empobrecida, desfalcada com o falecimento do seu chefe, dispensou o restante dos escravos. O meu avô alemão, Marcos Conder Sênior, como bom cristão, recolheu 3 velhos escravos, chamados Manuel Catarina, Domingos Silva e Honorata, para trabalhar em sua firma com salários semanais, religiosamente pagos. Quando eu trabalhava na usina Adelaide, a usina de açúcar, estabelecida na Pedra de Molar, perto de Ilhota, alguns pretos plantadores da cana me revelaram orgulhosamente que os seus avós ou bisavós foram antigos escravos do meu bisavô Flores. Naturalmente, fiquei chocado. Por estas e outras, talvez, o meu saudoso pai deixou de biografar a família dos meus avós maternos. Fecha aspas. Esta crônica está em Blumenau em Cadernos, do ano de 1970, na página 96. Então vejamos aqui que Gustavo Conder evidenciou que o seu pai procurou não biografar o bisavô materno por ele ter sido senhor de escravizados. E também revela que, segundo ele, os imigrantes alemães não teriam a mesma índole escravocrata dos portugueses. Ledo em grano, nós já revelamos aqui
que a documentação aponta para a presença de escravizados nas colônias alemãs, nas colônias italianas também. Encontramos registro de compras e vendas e troca de escravizados entre imigrantes e portugueses, portugueses e brasileiros, imigrantes e brasileiros. Então, não procede essa ideia de que a índole escravocrata era, abre aspas, características específicas dos portugueses. Basta lembrar que a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Holanda, os belgas, todos eles tiveram posses no continente africano, o que subdesenvolveu a África, para usar a expressão de um pesquisador militante do pan-africanismo que escreveu uma obra fazendo essa denúncia lá nos anos 50, 60, intitulado Como a Europa subdesenvolveu a África. Já mencionei essa obra aqui em outros momentos também. Sigamos, então. Na entrevista de Marieta, acima mencionada, ela disse ter conhecido os ex-escravizados do seu avô Flores, os mesmos mencionados por Gustavo. Quanto ao fato de as famílias de imigrantes alemãs não terem, entre aspas, adotado a prática da escravidão, há uma controvérsia. Embora haja discurso por uma certa historiografia, identificamos na vila de Itajaí imigrantes alemães comprando, vendendo, escravizando. Mesmo na colônia Blumenau, conforme algumas pesquisas, houve a presença de escravizados. Descendente dos escravizados do Coronel Flores, também o conheceram a partir da tradição oral. Ouviram dizer que os pais lhe contaram que o coronel não era, como se diz no jargão popular, flor que se cheirasse. Estamos nos referindo à entrevista cedida à pesquisadora Leda Maria Batista, já nossa conhecida. Essa entrevista foi colhida no ano de 1989, na cidade de Ilhota. Na época, João da Conceição, o entrevistado, estava com a idade de 63 anos. Ele nascera na localidade do Pocinho, nas terras adquiridas por seu avô e seu pai por volta de 1920. Eles adquiriram essas terras de Vitor Conde. Seus avós paternos eram Belisário, Maria, Antônio e Maria Cândida. E os avós maternos, Manuel Antônio Lopes e Carolina Floriana de Jesus. Sobre os avós paternos, disse ter ouvido certamente de seu pai que seu Belisário andava muito a cavalo quando não andava a pé. Era um homem alto, muito forte e faceiro. A avó Maria Cândida era bem baixinha e muito quieta. Sentava-se horas seguidas para remendar roupas. Eram frequentadores da Igreja Católica. O avô Belisário cuidava da tafona e do descascador de arroz
que eram movidos à água da represa. Belisário e família deveriam morar próximo à casa grande da fazenda do Coronel Flores, conforme depoimento de parente. João da Conceição ouvia dizer dos antigos parentes e vizinhos que o Coronel Flores era mau para seus escravos. Fecha aspas. Nas palavras do bisneto, Gustavo Conder, Flores nunca trabalhou, pois viveu sempre como baronete, à custa do suor dos escravos. Quem está dizendo isso é Gustavo Conder, bisneto materno de Flores. Talvez ele tenha ouvido as mesmas narrativas que ouvira João da Conceição, mas o certo é que os escravizados também reagiram aos maus tratos, como veremos a seguir, a partir de registros históricos que, de certa forma, corroboram a tradição oral acerca do Coronel Flores com seus escravizados. Retomando aqui a narrativa do Gustavo Conder, que disse que seu avô, já em 1845, abandonou parte dos escravizados à revelia, nós precisamos dizer que também há controvérsias, porque em 1867, o período dessa revolta, ele ainda tinha muitos escravos. É verdade que quem cuidava era mais o seu filho, José Henrique Flores Filho. Mas essa de que em 1845 ele, se envolvendo em política, teria abandonado os seus escravizados, né, precisa ainda de mais investigações. Isso aponta também, se de fato aconteceu, ele tinha muito mais do que aqueles 50 escravos lembrados por uma descendente do próprio Flores. Na nossa próxima postagem, nós vamos efetivamente descrever a revolta ocorrida em 1867, o levante dos escravizados na fazenda do Coronel Flores. Africanidades conectadas. Agradece os seus assinantes, os seus simpatizantes, e conclamamos a divulgar esse canal que tem como finalidade primeira trazer outros olhares para a história local, regional, nacional e as nossas ligações com o outro lado do Atlântico, sobretudo com a presença daqueles que foram trazidos na condição de escravizados, malgrado essa condição, contribuíram para a construção desse país chamado Brasil. Axé.